Então vamos começar aqui a quarta aula de Física 4, durante a pandemia de 1921 da UFBA, o curso da UFBA. Então na aula passada nós vimos a resolução do circuito LRC em série. A gente tem uma resistência, um capacitor, indutor, sem fonte nenhuma, para facilitar. Porque, veja bem, a gente está resolvendo o problema mais simples possível. O aluno olha e pensa assim, bota a gente para resolver uma coisa muito complicada. Mas não é, a gente só está mostrando o essencial, a parte mais básica. Porque, na verdade, um circuito real, ele não é assim simples, não tem somente um indutor, um resistor e um capacitor em paralelo. Ele tem diodos, ele tem um bocado de... Aqui está tudo em série, né? Tem um bocado de conexões em paralelo, é muito mais complicado. E a gente está vendo só o caso mais fundamental, mais simples, só para vocês terem uma ligeira noção de como é que isso funciona. Então a gente resolveu isso daqui, quer dizer, você tem uma carga aqui na placa, aí a carga flui pelo fio, né? O positivo vai para o lado negativo, quando ele flui passa uma corrente. Passa uma corrente aqui, cria um campo magnético B. Aí o campo magnético B aqui, ele está variando com o tempo, porque estava zero, está aumentando, então isso cria uma força eletromotriz que se opõe à variação dele. Também quando ele passa aqui na resistência, ele dissipa calor, ele perde energia. Então cada vez que ele vai passando a corrente aqui, está perdendo energia. Certo? Então parece com o LC, que fica oscilando, só que enquanto oscila, vai perdendo energia no resistor. Então a solução fica dessa forma, na forma mais geral, né? Então a solução da corrente ficou assim. Você tem uma amplitude máxima, que cai exponencialmente com o tempo, né? Aqui é menos, quer dizer que vai caindo, a exponencial que vai caindo a amplitude, e o cosseno, que é a parte que oscila. Então a solução é essa, é um sistema oscilatório amortecido se a resistência for pequena, esse valor daqui for menor que este. Se 1 sobre LC for exatamente igual a R sobre 2L ao quadrado, então implica que o ômega é zero. Aqui o ômega está aqui. Então se o ômega é zero, aqui vai ficar zero, vai ficar cosseno de delta. Então não vai ter um cosseno variando com o tempo, entendeu? Então só vai ter a parte exponencial, então ele vai cair, só vai caindo. Então aqui é o chamado sistema criticamente amortecido. Aqui é o vídeo 4. A partir daqui. Então, criticamente, porque aqui é um valor crítico. A partir desse valor daqui, se a resistência for maior do que esse valor crítico, então o sistema já não oscila mais. Se 1 sobre LC for menor do que o R, quer dizer, a resistência é grande, tal que esse valor aqui, a resistência é grande, né? Então aí o ômega vai ficar igual a raiz quadrada de menos um valor positivo, né? R ao quadrado sobre 4L2 menos 1 sobre LC. Então esse daqui é maior que isso, é positivo. Comendo aqui é negativo, fica igual a um I, vamos botar assim, um I ômega. Então o cosseno de ômega t, vou botar assim o delta. O delta é constante, pode ser imaginária, tanto faz. O cosseno de ômega t fica sendo cosseno de I ômega t. E o que é o cosseno de um valor imaginário? Isso daqui é o chamado cosseno hiperbólico de ômega t. Né? Para cosseno hiperbólico. É o cosseno hiperbólico. Então parece uma coisa difícil, complicada, mas é uma função que a gente vê sempre por aí, entendeu? Uma função que você vê todo dia na rua. Então, página 12. Então, o cosseno hiperbólico, você tem cosseno de θ
é igual a E elevado a Iθ mais E elevado a menos Iθ sobre 2, né? Que é a regra de Euler. Euler. É alemão, é U, pronuncia Oi, que nem Freud. Se for o cosseno de Iθ, então onde tem θ aqui substitui por I, vai ficar I vezes I dá menos 1, fica menos θ. E aqui I vezes I mais 1 elevado a θ. Então isso daqui é o que se chama cosseno hiperbólico de θ. É uma função real, você vê que está tudo real aqui, né? Apesar de ter o I aqui, mas no fim das contas fica tudo real. E essa cosseno hiperbólico de θ, você vê que quando o θ vai para o infinito, esse daqui vai para zero e aqui vai embora para o infinito. Quando o θ vai para menos infinito, menos com menos fica mais, aqui vai para mais infinito e aqui vai para zero. Então, tanto no infinito quanto no menos infinito vai para o infinito. Então, é uma função assim. O menor valor é quando o θ é zero, né, que você vê que é simétrica, se trocar θ por menos θ fica a mesma coisa, então é simétrica, o lado de cá é igual ao lado de cá. Então o menor valor é quando θ é zero, que dá 1 mais 1, 2 por 2, 1. Então ela fica assim, ó. Então aqui é o valor 1, né? Cosseno hiperbólico de θ e função de θ. Aí você diz, parece uma parábola, só que uma parábola cresce algebricamente. O cosseno hiperbólico ele cresce exponencialmente, ele cresce muito rápido. E como é que vocês conhecem? Isso daqui também é chamada de catenária. Função catenária. Catenária vem de catena, quer dizer cadeia. Então uma cadeia no sentido assim de elos entrelaçados, sabe? Como a gente fala, uma cadeia de montanhas, é assim. Uma corrente. Então, quando você vê, por exemplo, tem um estacionamento, né? E o cara bota a correntinha para ninguém estacionar ali, então essa curva que essa corrente faz é a catenária, não é uma parábola isso daqui não. Então esses fios elétricos que passam de um poste para outro, eles ficam caídos, então a curva que ele descreve é catenária. É um problema clássico de mecânica achar qual é a curva que uma corda faz sobre a ação da gravidade, certo? Então é isso aqui. Catenária é o cosseno hiperbólico de θ. Então quando vocês passarem na rua e virem os fios elétricos, vocês olham assim, dizem, uma catenária, já vai se familiarizando, certo? Então isso daqui. Mas o que importa é o seguinte, quando o θ fica maior, se a resistência é muito grande e o ômega fica dessa forma, ele vai cair mais ainda, quer dizer, ele não vai oscilar também. Então o importante que vocês saibam é que ele só oscila quando o R ao quadrado sobre 2L é menor do que 1 sobre LC, que aí vai ser oscilatório. Se for maior que isso, não oscila. Certo? Então, com isso, encerro o circuito LRC. E aí, agora a gente vai estudar o LRC. Sim, essas soluções aqui são chamadas soluções transientes. Transiente quer dizer transitório, quer dizer, uma coisa que não dura sempre, transiente. Que é esse tipo de solução aqui, né? Igual a IM elevado a menos RT sobre 2L, cosseno de ômega T mais delta, com ômega igual a raiz de 1 sobre LC, menos R sobre 2L ao quadrado. Porque aqui são 3 tipos de soluções, dependendo desse valor. Né? Se for positivo é o oscilatório amortecido, se for igual é o criticamente amortecido, ou então o superamortecido. Aqui é o... Vou botar na folha de cá. Então é o sistema superamortecido. Porque passou já do valor crítico, certo? Então esses 3 sistemas, o oscilatório amortecido, o criticamente amortecido e o superamortecido, são as soluções transientes, porque todos eles estão multiplicados pela exponencial, todos eles caem exponencialmente com o tempo, certo? Então todos vão logo para zero. Agora vamos ver o caso. Sim, então o resumo é esse, a parte do circuito RLC. Se você é RLC sem fonte, sem nada, então ele é que nem um pêndulo que você vai oscilando, ele acaba caindo para zero. Cadê o meu pêndulo? Aqui.
Então aqui um pêndulo, você tem, sem força externa nenhuma, você bota ele aqui, ele acaba caindo para zero, parando, né? Então aqui é a solução transiente. Aí se você botar ele num óleo bem grosso e soltar assim, ele pode perder toda a energia até chegar no ponto de equilíbrio e não oscila, né? Pode oscilar. Mas aí, se você colocar uma força externa alternante, então vamos ver o circuito LRC com a força eletromotriz alternante. Então você tem aqui uma fonte, você tem o capacitor, tem o resistor, tem também um solenoide, o indutor, né? E tem uma fonte, só que essa fonte, em vez de ser constante, fonte constante seria, por exemplo, uma bateria. É uma fonte alternante. Isso é importante. Por exemplo, se você liga na tomada, a, a voltagem da tomada não é constante. Ela é alternante, ela funciona como um cosseno. Então a frequência é 60 Hz, né, no caso daqui da Coelba. Então isso é a fonte alternante. Então esse tipo de estudo é muito importante, como a gente vai ver no nosso resultado, porque a gente vai chegar no caso da ressonância. Esse tipo de coisa aqui é que explica, por exemplo, como é que funciona a sintonia do rádio, a sintonia da televisão, a sintonia de um celular, como é que você consegue ligar, um celular consegue se comunicar, como é que você liga e exatamente aquele celular atende, certo? Então as coisas são mais complicadas, mas aqui dá uma visão básica de como seria o processo. Então, no caso aqui do nosso pêndulo, você está com o pêndulo aqui, né? Então você tem a indutância, seria a massa, que se opõe, né, à variação da velocidade. A resistência seria o atrito, tem o atrito com o ar, tem o atrito com a minha mão, que ele vai dissipando energia aqui. A capacitância seria a força restauradora, que no caso é a força da gravidade, né, que puxa ele de volta. Aí agora eu coloco uma força externa que seja oscilante. A força externa oscilante seria, por exemplo, dar um tapa aqui com a mão frequentemente, certo? Então você vê que agora, se eu tenho uma fonte externa que está fornecendo energia, ele não vai cair exponencialmente para zero, porque aqui eu tenho uma fonte que está fornecendo energia, né? Então como é que fica? Como é que vai ficar? Então a gente vai supor que essa fonte aqui é um cosseno. Ela varia com o tempo senoidalmente. Então vamos ter o circuito pela lei de Kirchhoff. Você tem que o potencial no indutor mais o potencial no resistor mais o potencial do capacitor é igual a fonte, né? Quer dizer, aqui são quedas de potenciais, aqui é o que fornece. Essa fonte aqui, no caso a tomada, está fornecendo o potencial elétrico. O potencial elétrico é energia por coulomb, energia por carga. Então agora a gente substitui VL é L de dt, VR é RI e VC é Q sobre C. E o epsilon, vamos supor que seja um epsilon zero cosseno de ômega t. Epsilon zero é uma constante, que é a amplitude da fonte, e agora está oscilando com o cosseno de um ômega. Esse ômega é uma frequência, eu estou botando ômega maiúsculo para diferenciar desse ômega minúsculo, certo? Esse ômega minúsculo é esse valor aqui. Esse ômega minúsculo depende dos parâmetros do circuito. E esse ômega aqui externo é o de fora, certo? Então, por exemplo, se eu pego e solto esse bichinho esse pêndulo para balançar aqui, ele tem a frequência própria dele, não tem nada a ver comigo. Então, essa frequência, no caso, é raiz de G sobre L, né? A frequência do pêndulo. Então, quanto menor o comprimento, maior a frequência, né? Aí, o comprimento baixinho, se eu boto comprimento longo, a frequência é menor, né? Raiz de G sobre L. Então, essa frequência é o ômega minúsculo. Agora, a frequência maiúscula é a frequência que eu estou batendo aqui. Então, essa frequência da minha mão depende da minha vontade, não tem nada a ver com o que está acontecendo com a geometria desse pêndulo.
Então, esse ômega é diferente daquele ômega. Então, a gente quer resolver isso daqui. Aqui é uma equação, você tem um I e tem um Q. O que é que a gente faz? Lembra que o I, né? Terceiro passo, lembrar que o I é a derivada da carga no tempo, dq dt. Aí, se eu quiser achar a carga do capacitor, eu substituo tudo aqui em termos da carga. Mas eu quero saber a corrente. Quando eu quero saber a corrente, eu vou fazer o seguinte, eu vou derivar tudo isso com relação ao tempo. Derivo com relação a t. Então vai ficar assim, L d2i dt2 mais R di dt. Aí Q, derivada de Q com relação a t, é o I, né? Mais I sobre C, igual a, deriva aqui, caiu o ômega, né? Derivada de cosseno é menos seno. Aí pergunta, por que derivou? Porque aqui tem I e tem Q, fica parecendo que são variáveis independentes, mas acontece que I e o Q eles estão relacionados por isso. Então agora aqui ficou tudo um problema em função do I, né? Eu tenho que achar agora quem é o I. Então aqui é uma equação diferencial ordinária, né? Porque a única é função do tempo, I é função só do tempo. Coeficientes constantes, segunda ordem. E não homogênea, porque aqui tem I, aqui tem I, aqui tem I, aqui não tem I. Então ela não é homogênea. Quando aqui é zero, a equação é homogênea. Se tiver uma coisa que não tem I, canto tem um aqui, então ela não é homogênea. Aí como é que se resolve a equação não homogênea? Então, como ela é linear, a solução vai ser igual à solução da particular mais a solução da homogênea. A homogênea, quando se pega isso aqui, faz isso daqui zero. A homogênea é L, I homogênea, dois pontos. Lembre que o dois pontos quer dizer derivada segunda com relação ao tempo, né? Mais R, derivada da homogênea, ponto, mais a homogênea sobre C, igual a zero. Então, esse termo aqui vai ser essa solução disso daqui, que a gente já sabe, já viu antes, né? Esse I da homogênea é igual a o I máximo elevado a menos RT sobre 2L, cosseno de ômega minúsculo T mais delta, com ômega minúsculo igual a raiz quadrada de 1 sobre LC, né? Que é a frequência natural do circuito, menos R sobre 2L, que é o R sobre 2L aqui, ao quadrado. Então você vê que esse ômega aqui não aparece na homogênea, claro, né? Porque aqui a gente fez zero. A parte não homogênea botou zero. Então achou essa homogênea é essa daqui. Mas em compensação aqui aparecem as duas constantes de integração, as constantes arbitrárias, I, M e delta. Essas aqui são arbitrárias. Na solução particular não aparece. Então a solução particular ela é única. Ela não depende das constantes de integração nem nada. Então se eu achar uma solução que, substituindo aqui desse resultado, essa é a solução particular e acabou, só tem uma. Então aí tem um processo matemático legal muito bonito, que você usa determinantes com relações assim das soluções da homogênea e acha a solução particular. E também tem as funções de Green, que é um método especialmente para achar soluções não homogêneas. Os físicos geralmente vê isso no terceiro ano. Mas aí eu não vou cuidar dessa teoria, porque o objetivo não é a gente entrar em muito detalhe matemático, a gente entra só um pouquinho. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar qual é a função que eu derivando duas vezes, mais a derivada primeira dela, mais ela vai dar um seno. Então pensa aí, qual seria? Você pode pensar, seria um seno. Tem aqui L, I dois pontos, que é a derivada segunda, mais R, I ponto, mais I sobre C, isso deve dar uma função seno. Aqui ficou grudadinho, é melhor botar separado aqui, viu, o ômega maiúsculo. Então, se for seno, se aqui for um seno, a derivada dá cosseno. E a derivada segunda vai dar menos seno, certo? Então, aqui eu tenho um problema. Esse seno com esse seno deve dar esse valor, mas tem um cosseno aqui que não deve aparecer. Aí você diz, então pode ser um cosseno. Se aqui for cosseno,
a derivada dá um seno, né? E deriva de novo, dá menos cosseno. Então vai ter cosseno, cosseno e seno, seno. Então esse teria que cancelar com esse bater com esse, certo? Então aí eu teria duas equações. Uma equação para como é que fala? Acertar os senos e outra equação para acertar os cossenos. Então o que é que eu faço? Eu vou chutar aqui que o I é igual, então, 1 razão vezes o cosseno de ômega 1t e mais um Bzão vezes o seno de ômega 1t. Né? Eu chego aqui e substituo. Quando eu substituo esse chute aqui, então vai aparecer vários termos de cosseno e vários termos de seno. Então os termos de cosseno tudo vai dar uma equação tal que eu devo cancelar todos os cossenos. E os termos de seno tudo deve dar isso. Então vai aparecer duas equações. Uma equação só dos cossenos e uma só dos senos. E como eu tenho duas incógnitas, que é o Azão e o Bzão, então eu tenho duas equações e duas incógnitas, então eu resolvo o problema, entendeu? Aí a gente fala chute e o alemão fala Ansatz. Quando você fala chute, dá a impressão que o cara está fazendo uma gambiarra, que ele não sabe fazer direito, ele está fazendo de qualquer jeito as contas, que não é nada de elegante. Se você fala que fez o Ansatz, aí soa assim que você é um cientista muito rigoroso e que você, pela teoria aqui, você fez uma conjetura, não é chute, é uma conjetura e que você vai mostrar se essa conjetura é plausível ou não. Aí dá um toque mais de respeito, né? Já pelo esse respeito que a gente tem com a cultura alemã. Então vamos fazer o nosso Ansatz aqui, que no fim das contas é o nosso chute, é a mesma coisa. E vamos ver quem é o Azão e o Bzão. O importante na física é você resolver o seu problema para você ver como é que o fenômeno funciona. Então vamos lá. Vou derivando, vamos botando aqui. I sobre C primeiro fica A, bota 1 sobre C, vezes A cosseno de ômega t, mais B, seno de ômega t. Eu vou começar daqui para cá, porque aí eu vou derivando, entendeu? Eu vou olhando o anterior e já vou derivando. Mais R vezes a derivada. Então, quando eu derivar, cai o ômega fora, né? Ômega. Aí a derivada vai ficar A, derivada de cosseno é menos seno. Aí o ômega já está cá fora. Mais B, a derivada do seno é cosseno. Agora o de cá. Mais L. Ó, mais com mais dá mais. Mais L. A derivada segunda, então, é a derivada desse aqui. Já tem um ômega, cai mais o ômega, fica ômega ao quadrado. Aí deriva o seno, fica o cosseno. E deriva o cosseno, fica menos seno. Aí isso deve ser igual a o lado de cá, que é menos ômega, epsilon zero, seno de ômega t. Certo? Então aqui, veja bem, eu tenho um grupo, um bocado de coisa vezes um cosseno. Eu tenho um bocado de coisa, vou botar assim um Azinho vezes um seno de ômega t, mais um Bzinho vezes um cosseno de ômega t. Isso igual a zero. Deixa eu passar isso para cá, né? Tem um monte de coisa vezes seno, mais um monte de coisa vezes cosseno. Então, se eu somo seno e cosseno, são funções independentes. Então, para que isso seja zero, o A tem que ser zero e o B tem que ser zero. Como é que você vê isso? Por exemplo, você tem aqui um seno. Seno é assim, ó. E o cosseno, quando o seno é zero, está aqui, ó. O cosseno é máximo. Quando o seno é máximo, o cosseno é zero. E assim vai. Quando é zero, o outro é mínimo. Quando um é mínimo, o outro é zero. Aí vai, tá? Então você vê que para que essa soma aqui dê zero, ó, esse daqui é zero nesse ponto. Então, para que a soma dê zero, esse daqui tem que ser zero também, certo? Então, aqui é amplitude A, aqui é amplitude B. E quando isso é zero, para a soma dos dois dar zero, o outro tem que ser zero. Então, isso implica que
A igual a zero e B igual a zero. Então, eu vou pegar todos os cossenos, o que multiplica os cossenos. Tem aqui, ó, A sobre C. Aqui tem menos, mais R ômega B, né, que eu estou pegando o cosseno. Cosseno aqui, menos L ômega 2 igual a zero, que do lado de cá não tem cosseno nenhum, certo? E a parte dos senos, aqui fica B sobre C, aqui seno menos R ômega A, e aqui tem menos L ômega 2 B, aqui faltou o A, igual ao de cá, que é menos ômega Y0. Certo? Vamos checar. A sobre C cosseno, B sobre C seno, menos A R ômega seno, mais B R ômega cosseno. Cosseno aqui é menos A L ômega ao quadrado, menos B L ômega ao quadrado, igual a menos ômega Y0 no do seno. Aí, muito bem, do primeiro aqui, eu tenho então que A vezes 1 sobre C menos L ômega ao quadrado é igual, passa para o lado de cá, menos R ômega B. Então, daqui eu já acho B, né? Só passar para cá, então B é igual a sobre R. Aí o menos ômega eu vou botar para dentro, assim. Menos com menos fica mais, L dividido por ômega fica ômega L. E aqui com menos vai ficar menos 1 sobre LC. Certo? Então achei o B em função do A. Tá? Achei o B. Agora eu uso na dos seno para achar quem é o B, quem é o A. O B eu substituo. Então vamos primeiro ajeitar ela aqui. Então tem aqui que B. Aqui está negativo, então vou mudar o sinal de todo mundo. Vou botar B vezes ômega ao quadrado L. Mudei o sinal aqui. Menos 1 sobre C, mudei o sinal. Menos vai ficar mais R ômega A igual a ômega Y0. Mudei o sinal. Divido tudo por ômega, que aqui está cheio de ômega multiplicando. Peraí, aqui é ômega C, viu? Dividir por ômega, L ômega, 1 sobre C fica ômega. Certo? Cuidado aqui, ó, ômega. Então eu divido por ômega aqui para ficar igual esse termo aqui. Vai ficar B vezes ômega L menos 1 sobre ômega C mais R vezes A igual a Y0. Divido por ômega. Substituo o Bzão. Então vai ficar, ó, este daqui é igual a este daqui é igual a este com o sinal trocado. Não, tá igualzinho, ômega L menos 1 sobre ômega C. Então vai ficar A sobre R, ômega L menos 1 sobre ômega C ao quadrado, né? Que este daqui multiplica aqui, A sobre R, mais RA igual a Y0. Daqui eu boto o A em evidência, que eu quero achar o A. A vezes, multiplico tudo por R, vai ficar assim, ômega L menos 1 sobre ômega C ao quadrado, mais R ao quadrado, estou multiplicando tudo por R, igual a Y0 vezes R. Certo? Então,
Agora eu acho A é igual, então, a ε0 vezes R sobre R ao quadrado mais ômega L menos 1 sobre ômega C ao quadrado. Achado A, então acho B. O B, então, daqui. É o A dividido por R. Então, esse R cancela e multiplicado por isso. Então, fica ε0 vezes ômega L menos 1 sobre ômega C. Tem um jeito rapidinho de fazer isso, que é usando números complexos. Mas pode ser que você não esteja acostumado com números complexos, então vamos fazer assim. Forma mais barata. Certo? Achei o A e o B. Quer dizer, eu supus, né, que a solução dessa equação aqui fosse dessa forma. Substituí isso na equação e daí achei o A e o B. O A deve ser isso, o B ser isso. Então você vê que tem uma soma de quadrados. Soma de quadrado é coisa que lembra Pitágoras, né? Então vamos fazer um triângulozinho, um triângulo retângulo. Aqui a gente bota o R e aqui ômega L menos 1 sobre ômega C. A hipotenusa a gente chama de C e esse ângulo aqui de φ, de Z e esse ângulo de φ. Isso aqui é padrão, viu? Não é arbitrário não, depois a gente vai ver. Então, o A fica sendo igual a ε0R sobre Z ao quadrado, né? Z ao quadrado é R ao quadrado mais Z ao quadrado. Z ao quadrado. Mas o R sobre Z é o cosseno do ângulo. Então, isso é igual a ε0 sobre Z vezes o cosseno de φ. R sobre Z. E o B é igual a ε0 vezes isso daqui tudo sobre o Z ao quadrado. Mas isso sobre Z é o seno do ângulo, né? Cateto oposto pela hipotenusa. Então é igual a ε0 sobre Z vezes o seno de φ. Então a gente substitui. A gente tinha suposto que a solução, o I, era igual a cosseno de ômega t mais B seno de ômega t. Então o I fica sendo o A. Vou botar o ε0 sobre Z em evidência. Então é cosseno de φ, cosseno de ômega t, mais o B. O B é o seno de φ vezes o seno de ômega t. Certo? Então essa é a solução do circuito LRC com a fonte alternante. Indutância, resistência, capacitor e uma fonte que varia com o cosseno do tempo, né? Então achei a solução aqui. Aí você vê aqui, tem cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. Isso é o cosseno de A menos B, certo? Então o I é igual a ε0 sobre, vou botar logo o Z aqui, Z é raiz quadrada de R ao quadrado mais ômega L menos 1 sobre ômega C ao quadrado, raiz de tudo isso, vezes cosseno de A menos B. Então, cosseno de ômega T menos φ. Aí você diz, não seria φ menos ômega T? Tanto faz, porque o cosseno é uma função par. Então, cosseno de menos θ é igual ao cosseno de θ, certo? Então, tanto faz, bota um ou outro. Então, tá aqui, a solução fica dessa forma. Sendo que esse φ é dado por isso aqui, né? A tangente de φ é igual a 1 sobre R vezes ômega L menos 1 sobre ômega C.
Então, aí, com isso é a solução. Então, se vocês escreverem esse φ, vocês têm que dizer que é o φ, porque o φ não é dado do problema. O dado do problema é o R, L, C, o ε0 e o ômega 1, né? Então, aqui é a solução particular. Solução particular é importante porque a solução homogênea é essa daqui, que cai exponencialmente. Então, é uma das soluções transientes, é uma solução que vai para o zero. Então, ela acaba indo para o zero, certo? E a particular é que fica. Então, você está com o pêndulo aqui, o lutador de sumô, aqui é um imã de geladeira, viu? Prega, aqui está o imã. Então, você está com... Aqui é a solução da homogênea. Então, a homogênea acaba indo para o zero. Agora, se eu coloco aqui, eu estou batendo, então tem a homogênea mais a particular. Então, a homogênea vai logo para zero, né, rapidamente, e a particular que sobra. Então, geralmente, a gente considera só a particular, porque a solução homogênea dissipa rapidamente. Então, essa daqui.